nós vamos falar sobre uma pergunta que me fizeram. Me fizeram uma pergunta e eu vou responder. Fizeram a seguinte pergunta: pastora, por que Jesus de Nazaré e Jesus Cristo não é a mesma pessoa? Por que uns falam Jesus de Nazaré e outros falam Jesus Cristo? Tem sentido a pergunta dela. E eu vou responder, não como eu gostaria, porque na igreja você tem mais tempo para ler a Bíblia e procurar, mas você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 2. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, que nós vamos falar sobre por que Jesus chama Jesus de Nazaré e depois chama ele de Jesus Cristo. Amém? Aqui em Lucas capítulo 2 vai falar do nascimento de Jesus. Porque Jesus, antes dele vir ao mundo, ele já morava no céu com Deus. Ele é o Filho de Deus, só que ele estava na parte do céu espiritual, ele é superior a tudo. Amém? Mas Deus deixou o mandamento para o homem, através de Moisés, deixou a lei mosaica. E nessa lei, as pessoas tinham que cumprir tudo. Se ele não cumprisse, ele não seria abençoado. Mas, graças a Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único. Para morrer por nós. E Jesus tinha que vir através da descendência de Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé, é o patriarca, é o pai da fé. Então, a descendência dele, que veio Isaac, Jacó, e assim sucedeu José, até chegar ao Senhor Jesus Cristo, que é a tribo de Davi, que chama. Amém? É a tribo dos reis que vieram, tudo nessa descendência, tudo nessa genealogia. Amém? E Jesus nasceu aonde? Em Belém, onde estava escrito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías foi o profeta que profetizava a vinda do Messias, a vinda do Salvador, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Homem nenhum natural pode cumprir a lei, nem espiritual. Só Jesus Cristo cumpriu. Por isso que ele é único e verdadeiro, ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Pega a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 2, diz assim, ó, o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte de César Augusto, que era o imperador, né? Para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Tá vendo? Então José, com a sua família, foi se alistar, como todo mundo. O que é isso? Naquela época, os reis mandavam, né? Era ele que mandava. Então ele mandou que todas as pessoas, é como o censo. Aqui no Brasil não tem o censo, para saber quantas famílias pobres tem e tal, pesquisa, né? E lá também já existia isso aí, você vê que é uma coisa milenar, né? E ele mandou que todos fossem se alistar para saber quantas pessoas tinha na Judéia, né? E todo mundo era obrigado a ir lá no sistema deles lá e se alistar, botar o seu nome, quantas pessoas são na família, etc, etc, essas coisas, né? E José foi com Maria, né? José foi com Maria. Olha o que aconteceu. E José saiu da sua cidade e foi com Maria, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. No versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Tá vendo? Então, naquele dia, ela estava grávida já. Ele fez uma viagem, aquela viagem era longa, era no lombo do boi, no lombo do cavalo, do jumento, do jegue. Então era muito difícil a pessoa, uma mulher grávida em cima de um jumento, andando quilômetros e quilômetros. Mas era obrigado, tinha que ir, todo mundo tinha que ir. E ele levou a sua esposa que estava grávida. E Maria estava grávida de quem? De quem que Maria estava grávida? Maria foi uma mulher escolhida de Deus para trazer o nosso Salvador.
Amém? Ela era uma mulher de Deus, da descendência de Davi. Aqui, ó, nós paramos aqui e que José estava chegando para se alistar com a Maria. O versículo 5, não foi? A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava o quê? Grávida. E aconteceu que, estando eles, se cumpriram os dias que havia de dar à luz. Quer dizer, toda mulher tem a hora que sabe que vai o neném nascer, né? E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha só, ela passou mal e com certeza todo mundo correu para atender Maria, mas ali não tinha espaço. Então o que aconteceu? A criança tinha que nascer. Já aconteceu isso? Aqui mesmo no Brasil acontece, né? Às vezes você vê no jornal aí que uma mulher passou mal dentro do ônibus, grávida, e teve um filho dentro do ônibus. Quem ajudou o parto foi o motorista, foi os passageiros. Não acontece isso? Pois é, com a Maria aconteceu a mesma coisa. Aquela multidão de gente para se alistar, e ela passou mal, né? Sentiu que ia nascer a criança, e ali nasceu. Nasceu o Senhor Jesus Cristo. Nasceu o Filho de Deus Altíssimo, aleluia. Nasceu o Salvador do mundo, glória a Deus, isso é lindo demais. Maria foi uma mulher felizarda, uma mulher bem-aventurada, uma mulher que foi escolhida pelo próprio Deus para gerar o Filho dele aqui na terra. Amém? A semente que estava em Maria era uma semente santa, não é o espermatozoide de José, não. Era o Espírito, a semente do Espírito Santo estava dentro do ventre de Maria. Por isso que ela continuava virgem, porque ela tinha a semente do Senhor dentro dela. Não de outro homem, mas do Espírito Santo que estava dentro dela. Ela era mulher de Deus e bem-aventurada. Amém? Você também pode ser um bem-aventurado, você também pode ser uma bem-aventurada. Por quê? O que é bem-aventurada? É uma pessoa feliz. Você é feliz? Eu sou uma pessoa muito feliz com Cristo. Eu sou uma pessoa muito feliz porque eu amo a minha família, eu amo a família da fé. E é assim que você tem que ser, amar, amar, amar. Amar como cidadã, né? Tá vendo? Então você tem que amar. Jesus amou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo tal que ele enviou o seu filho. Ame o seu próximo, ame o seu irmão. Amém? E Maria, ali nasceu Jesus, em Belém, chamada Belém. Amém? E Deus abençoou tanto aquela mulher. E ela ficou ali na manjedoura, né? Botou o Senhor Jesus ali na manjedoura. E ali as pessoas ficaram olhando aquela criança linda, né? Iluminada por dentro e por fora. Pega a sua Bíblia, aqui, aí Maria ficou ali, deitou a criança num pano e deitou numa manjedoura, quer dizer, um lugarzinho cheio de capinzinho, bonitinho, que você vê muito nas igrejas, né? Faz a capela, né? Faz ali quando Jesus nasce no Natal, né? Entendeu? Que chama presépio, né? Presépios, né? E diz assim, ó, no 7, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em pano e deitou numa manjedoura, porque havia lugar para eles na estalagem. Não havia, então tinha que ser ali mesmo. Ora, o versículo 8, pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e estiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Amém? Que será essa alegria? Qual era a boa notícia que ele ia trazer para aqueles pastores? Os pastores naquela época, em Israel, era uma profissão muito comum, né? Pastores que pegavam o seu rebanho de ovelhas, né? E ia pastorear. Era uma profissão muito comum, a maioria das pessoas eram de homens. Tinha mulher também, né? Tinha mulher também pastora, mas a maioria era homem. Então eles estavam pastoreando, mas aqueles 3 pastores eram especiais. Por quê? Porque aqueles 3 pastores, eles eram homens que eles estavam esperando o Messias, porque eles eram homens que eles obedeciam à lei
do Velho Testamento, né? Não era perfeito, mas eles obedeciam e criam em Deus e estavam na esperança de vir o Salvador. Então, ele foi avisado pelo anjo. O anjo chegou para eles e falaram: "Olha, tenho boa notícia para vocês." E o que será que foi a boa notícia que eles deram para aqueles pastores? Eles eram homens de Deus que aguardavam a vinda do Salvador. Então, eles disseram: "Vamos ver a boa notícia." O 10. E o anjo lhe disse: "Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo de Israel," né? Porque Jesus veio primeiro para o povo de Israel. Eles rejeitaram, depois a gente pegou a bênção. Então, aqui no 11, ele diz assim: "Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor." Aleluia. Basto vos será por sinal. Isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém? Olha só, ele disse: "Eu vou dar um sinal para vocês. Eu estou dizendo que hoje nasceu o Salvador do povo de Israel. E ele está na manjedoura, lá em Belém. E eu vou dar um sinal para vocês. Ele está numa manjedoura. Ele não está na rua, ele não está no palácio como um rei, ele está num lugar simples. O que é a manjedoura? É ali onde bota os animais para comer ração, que eles vêm de viagem. Então eles ficam ali na estalagem, né? Chama estalagem. E tinha uma manjedoura, botaram uma criança ali num capinzinho, fez uma caminha para a criança. Então o anjo está dizendo: "Eu vou dar um sinal para vocês. Vocês vão chegar lá e vocês vão ver uma criança deitada numa manjedoura. É ele, o Salvador." Aleluia! Glória a Deus! Não é lindo? E eles ficaram muito alegres. O anjo apareceu aos pastores, né? E falaram para eles que ia dar um sinal. No versículo 12. "Vos será por sinal, achareis um menino envolto em pano e deitado numa manjedoura." E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens." Está vendo? Quando o anjo estava falando, desceu uma nuvem assim, de anjos e começaram a glorificar a Deus. Aleluia, amém? A presença de Deus é linda demais. E eles glorificavam a Deus porque nasceu o Filho de Deus na terra para salvar nós. Oh, aleluia! E diz aqui, "Glória a Deus nas alturas." Olha o que os anjos falavam. "Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens." E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: "Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber." Amém? Tá vendo? Eles falaram: "Caramba! Que maravilha, os anjos descendo louvando a Deus. Quem somos nós? Somos pastores simples de ovelha. E o Senhor enviou os anjos para nós. Vamos lá em Belém." E eles, pegaram a reta e foram lá ver a criança. Amém? Isso é coisa linda, isso é coisa de Deus. Amém? Se você está com problema, se você está precisando de uma resposta, busque o Senhor Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor da glória. Amém? E na segunda-feira a gente vai continuar essa história até chegar ao Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Olha, nesse domingo nós vamos fazer o louvor, vamos adorar a Deus ali na Edgar Romero 206, Avenida Edgar Romero 206, entre o viaduto Negrão de Lima e o Mercadão de Madureira, às 8 em ponto, eu estarei no altar, porque nós vamos adorar o nosso Deus, nós vamos ouvir a palavra e nós vamos também fazer uma oração especial para o Dia dos Namorados, porque foi quarta-feira. Quarta-feira, muita gente trabalha, né? Não dá para ir na igreja, mas domingo dá. Você que é solteiro, você que é solteira, você que quer uma pessoa de Deus na tua vida, dirigida por Deus para ser sua esposa, para ser seu marido, você vai domingo às 8 horas na Igreja Universo em Cristo Fé em Ação, ali em Madureira, 206, Avenida, e
nós vamos orar especial. Você que está com seu esposo também, você vai levar o seu esposo, você vai levar a sua esposa. Não, eu vou fazer uma oração especial para os casais, para aqueles que já estão casados, para aqueles que estão precisando de um aquecimento espiritual dirigido pelo Espírito Santo. Você vai receber essa bênção domingo. E você que quer uma pessoa, né, que está sozinha, pastor, eu sou viúva, mas estou sozinho, eu queria uma pessoa de Deus na minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu amo e quero ser amada. Então, nesse domingo, às 8 horas, nós vamos orar especial para você que está com problemas espirituais também, de sentimento, que não dá certo com ninguém, né? E Deus vai te dar a direção certa para você arrumar a pessoa certa. E eu vou mostrar biblicamente para você aonde que está essa passagem que Deus abençoa. A parte sentimental do homem e da mulher. Amém? Porque quem conhece o amor? Só Deus. Não é mesmo? Foi Ele que criou o amor. É Ele que conhece a pessoa certa para a sua vida. Amém? Coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que Ele vai dar a vitória para você. Nesse domingo, nós vamos orar especial. Vai lá, você que está sozinho, você que está solteiro, você que quer uma pessoa, vai lá, que nós vamos te ajudar em oração. E também vamos comemorar a vitória da Dona Yara. Dona Yara foi uma mulher que passou pelo câncer, passou por vários problemas, mas Jesus curou e ela está saudável. E ela quer agradecer a Deus, comemorando com a gente também, trazendo a alegria do testemunho dela, e nós vamos comemorar com festa, amém? Com festa mesmo. Vai lá nesse domingo às 8, na Avenida Edgar Romero 206, entre o viaduto Negrão de Lima e o Mercadão Madureira. Você está sozinho? Está sozinha? Quer uma pessoa de Deus? Vai lá que nós vamos orar por você, tá? Eu sou a pastora Lu e gosto de ver as pessoas felizes, tá? Eu quero ver você feliz com a pessoa do seu lado. Amém? Que Deus abençoe vocês e até domingo na Avenida Edgar Romero 206, entre o viaduto Negrão de Lima e o Mercadão Madureira. Eu estarei lá às 8 horas em ponto. Estaremos orando por você e torcendo por você, hein? Ó, você está sozinho? Não vai ficar sozinho mais não. Deus vai abençoar você, tá bom? Vai lá, 8 horas em ponto. Até domingo, em nome de Jesus.